Você quer vender mais? Quer ganhar mais? Mas deixa eu te falar uma coisa, como é que está a sua saúde para isso? Fica comigo que eu vou te mostrar algo. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, hoje o Saúde e Bem-Estar veio diversificar um pouco. Nós falamos de saúde aqui, falamos de fé, da importância disso com relacionado à saúde, mas hoje a gente trouxe aqui meu amigo Júlio, coach, treinador de alta performance na parte de venda, e veio falar sobre a importância da saúde para um bom vendedor, né, Júlio? É isso aí, vamos conversar um pouco a respeito disso, quanto que a saúde influencia diretamente na alta performance ou na baixa performance. Ela é mais fundamental e importante do que a maioria das pessoas imagina. Júlio, é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores antes. Muitas pessoas procuram curso, procuram aprimoramento de venda para faturar mais no seu consultório, médico, dentista, todos os profissionais liberais, mas e se o pilar da saúde estiver desequilibrado? O curso não vai valer a pena para ele? E ele pode acabar até sendo mais prejudicial do que se imagina, porque o curso em si, ele ensina várias técnicas e ferramentas. Essas ferramentas, bem ou mal aplicadas, elas vão ter o seu efeito. Tendo o seu efeito, ela vai gerar renda, e a pessoa sem uma estrutura mental correta para lidar com isso, a situação dela pode até piorar. Excessos são muito comuns, grandes nomes têm cometido muitos excessos. O próprio Jordan Belfort, no filme O Lobo de Wall Street, autor do livro Segredos do Lobo, ele mostra ali na trajetória do filme o quanto que ganhar muito dinheiro em pouco espaço de tempo, sem ter um condicionamento mental, e saúde começa tudo na mente, né? Mente sã, corpo são. Onde ele foi parar? Ele foi parar no sanatório, ele ficou amarrado, camisa de força, ele fez abuso de substâncias, de álcool, então, e isso é muito mais comum. Esse é um personagem que virou filme, mas isso é muito mais comum do que se imagina. Grandes talentos na área de venda, grandes talentos se envolvendo com coisas que depois ele não sabe lidar e muito menos sair. Desde excesso de peso, que aí acarreta uma série de problemas emocionais, porque comer é emocional, ao uso de substâncias psicoativas. Porque nós conversamos nos bastidores. Como é que ele vai ter uma alta performance? Ele está cansado, com problemas. Na maioria das vezes, recorre a uma substância. Desde energético. Se vocês realmente soubessem o impacto que o energético tem, na primeira vez que ele entra no corpo, no coração, você não tomaria energético nenhum. Mas não dormiu bem, está cansado, está com uma queda absurda nos nutrientes. Para onde que ele recorre? Para aquela pílula mágica. E aquilo ali vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Com certeza. Então você recomenda nos seus cursos para um bom vendedor cuidar dos pilares da saúde para que assim ele possa frutificar o que você vai ensinar? Sim, eu demorei um pouco para conseguir elaborar. Eu tenho faixas de treinamentos. Eu tenho o Vendedor Extraordinário, que é um treinamento de entrada para quem está gatinhando nesse universo, tem dificuldade de se comunicar, de aparecer, de abordar. E eu tenho treinamentos mais avançados como Mestre das Vendas. No Mestre das Vendas, por exemplo, a gente trata de coisas como escolher uma alimentação adequada. Tem um alimento agora que vai receber o rótulo de não recomendado para humanos. E ele é mais comumente consumido do que a gente imagina. É um salgadinho muito famoso. Ele e um docinho delicioso que provavelmente você compra para o seu filho. Olha o título, não recomendado para humanos. Imagina o quanto que faz mal, quanto tempo que isso está no mercado já fazendo mal. Então, ser um profissional de alta performance, não só em vendas, qualquer área, requer sono, alimentação, qualidade de vida, relacionamento. Você vai aprender a pôr de volta no eixo o ciclo circadiano, para você entender que tem horário para dormir, tem horário para acordar. As faixas do sono, eu estou diante de um expert. As pessoas acham que o REM, não. Existem camadas mais profundas, onde o cérebro recebe ele faz autofagia. É como se um líquido lavasse o cérebro, para que no outro dia você esteja... A gente trata até de posicionamento de tronco, das poses de superpoder, de como que o corpo influencia na mente. Há muito tempo acreditava-se que é a mente que diz, arruma essas costas, endireita esse peito, como a gente vê nos filmes, principalmente no exército. Mas não, a postura do corpo durante o dia diz para sua mente o quão forte, poderoso e hábil você está. A postura. Olha onde a gente vai entrando nas camadas do ser humano para atingir a alta performance. No meu caso, em vendas, mas em todas as esferas profissionais. E puxando um gancho do que você está falando, eu falo isso muito no consultório, porque o que acontece? Eu gosto de tratar muito a questão do respirador bucal, né? E o respirador bucal, ele já tem, além
do lado maléfico de estar respirando pela boca, não filtrando, não equalizando, não umidificando, ele tem um problema muito sério que é o postural, porque ele joga os ombros para dentro. Defesa. A defesa, aí o que acontece? Ele não passa confiança para aquela pessoa que ele está vendo, não concorda comigo? Concordo. Ele se diminui. Então, às vezes, o que a pessoa vai comprar daquele cara se ele não mostra postura, se ele não mostra conhecimento, se ele não mostra força? Ele mostra o quê? Fragilidade, né? Exato. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas em postagens e posturas de poder. Por exemplo, todo super-herói, ele está com o peito estufado, o ombro ereto, ele é forte, ele ou ela, Mulher Maravilha. Nós somos atraídos por pessoas que estão nessa situação de poder. E o encolhidinho, o ombro caído, ele lembra a posição fetal, que é a posição mais de defesa que a gente tem na nossa vida. Inclusive, o próprio militar, diante de uma situação terrível, por mais bem treinado e bem armado, quando a situação fica realmente preta, ele joga a arma fora e se encolhe, porque ele volta à posição fetal. O cérebro diz, vai lá para o lugar onde você é seguro. Então esse encolhidinho, e a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quem passa o dia inteiro mexendo no celular, ninguém mexe no celular assim. Vai encolhendo, então você passa muito tempo encolhidinho. E na hora que o cliente entra, você solta, você não adianta você querer desabrochar na frente dele, você tem que manter essa postura o tempo todo. Você tem que manter a postura de poder que diz para o seu cérebro que você está capaz de fazer aquilo ali. E inconscientemente, o seu cliente, a pessoa que está diante de você, vai ler isso, vai ler que você é hábil para tratar desse assunto com ele. A gente gosta de negociar com quem sabe. A gente gosta de dançar com quem sabe, de ter professores, líderes que sabem. Isso é natural do ser humano. Sempre ir mais perto de quem está no poder. Por quê? Porque nós somos beneficiados disso. Há pouco tempo atrás, não fazer parte de uma tribo e toda tribo tem o seu líder, significava morrer, caminhar em direção à morte. Então, comprar é mais inconsciente do que se imagina. E isso, para o profissional que está assistindo aqui, o profissional da saúde, isso afeta também, né? Porque o profissional da saúde, se ele tem tudo isso, ele tem uma, entre aspas, uma depressão. Não é uma depressão ao passo de medicamento, mas ele acaba deprimindo todo o sistema dele do que ele está transmitindo isso para o cliente dele, né? Com certeza, ainda mais a área da saúde, né? Eu sou acadêmico de psicologia ainda, mas eu já concluí uma pós-graduação em neurociência por causa de uma formação anterior. Estuda tanto, né? Investe na clínica, traz os seus pacientes, mas na hora de fazer aquele trabalho exímio, ele não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Aí é uma série de fatores nutricionais, psíquicos, de ambiente. Qual é a pressão do seu ambiente, né? Você não está gerando aquela performance na sua casa, como marido, como pai. Então tudo vai se juntar para você não conseguir desempenhar o seu papel com maestria. E aí lá dentro, puxa, você falhou de novo e você vai se encolhendo para a vida, para tudo. É fundamental, mais do que se imagina, estar bem nessas esferas primárias, nessa base. O sono é mais importante do que se imagina. Eu tenho uma participação com uma nutricionista especialista em longevidade, que ela é integrativa. Para você ter uma ideia, a vez que eu precisei dela para cuidar de mim e da minha esposa, isso vai parecer cômico, nós tivemos até que castrar um gato muito novo que a gente tinha, porque ele vinha de madrugada, sabe? Saía e vinha de madrugada batendo arranhar a porta para eu abrir para ele. Ele estava cortando o meu sono, o momento melhor, mais profundo do meu sono, 3h30, 4 horas da manhã. E nela, como é que tá o sono? Como é que tá esse cara? Não tô dormindo bem por causa do gato. Não, o gato, eu castrei ele porque eu preciso dormir. E eu já tinha percebido que a memória estava mal, a pessoa conversava comigo, me passava um número, eu ia anotar. Então a falta de sono já estava alterando a minha memória, a minha performance física em áreas que não vou falar aqui, mas essas áreas que você imaginar. O quanto que uma noite mal dormida pode fazer uma semana inteira derreter. Ter uma performance terrível em todas as áreas. Para reunião, para fechamento com o cliente, para prospecção. Prospecção é uma das áreas que mais demanda energia. É mandar mensagem, ligar, mandar e-mail, mandar vídeo, fazer o cliente vir até você. E para ter uma prospecção decente, no mínimo você tem que estar bem. Dormido bem, comido bem, bem em casa. As esferas que o ser humano precisa reinar para poder brilhar fora dela também. Isso é importante, principalmente um casal, marido e mulher, para tudo caminhar corretamente, né? Ó, o papo tá bom, né? Você quer aprender um pouco mais de venda? Agora a gente vai falar um pouco disso para você que de repente quer melhorar sua performance no seu consultório, em venda. E por mais que você seja um bom profissional, muitas vezes você não sabe vender
o que você sabe para o seu cliente. Fica comigo, só que agora é o seguinte, a gente vai lá para o YouTube, que no Instagram a gente está encerrando o tempo, vamos lá para o YouTube, vai na link ali do Instagram, tem do YouTube, vai lá, que vai ter muita coisa bacana e ele vai dar umas dicas para a gente aí sobre essas questões de venda. Fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Ó, agora tirando um pouco do lado da saúde, mas vivenciando isso como um todo, claro. Mas muitas vezes a pessoa que está assistindo a gente, ele é um profissional da saúde. Ou não, ele está vendo, ele quer saber um pouco. Eu queria que você falasse um pouco de... Eu sei que você também tem cursos, e daqui a pouco a gente vai falar disso, mas dicas de estratégia de venda. Para quem está vendo aqui, fala, pô, peraí, eu quero seguir esse cara, eu quero... Cara, isso aqui, o que ele pode, às vezes, uma pequena coisa que ele pode mudar no consultório dele ou no estabelecimento de venda dele, para ver que de repente, dá uma fórmula aí que de repente ele possa dar um gancho para falar, pô, eu preciso dele. Maravilha, muito, muito tranquilo isso. Eu era um vendedor igual, eu falo assim, como os meus iguais, 12 vendedores, e um gerente que tinha vindo de um MBA em administração, nos deu um fragmento de um livro chamado Armas da Persuasão. Por que fragmento? Porque ele, econômico, do jeito que era, muito bom, tirou cópia de algumas páginas desse livro e entregou para os vendedores. Falou, quero que vocês leiam e apliquem. Armas da Persuasão trata de gatilhos mentais, que são atalhos mentais, que poupam muito tempo de autoridade. Você não precisa ter 10, 20 anos de autoridade para vender. Você pode usar esses gatilhos para vender mais rápido. Eu comecei a ler e fui obrigado a aplicar e vi resultados. Só que a partir do momento que você começa a ter determinados resultados e não tem como errar, por quê? Porque o machado, mesmo na mão de um lenhador ruim, ele acaba tendo resultado. Esses gatilhos são técnicas, são 6 os principais: autoridade, escassez, imediatismo. Eu vou falar 2 aqui que você pode usar imediatamente. Primeiro, qual é o diferencial do seu produto em relação aos seus concorrentes? Por exemplo, você pode usar o gatilho mental do contraste, contrastando quão rápido e eficaz é o seu serviço, o seu produto diante dos concorrentes. A Coca-Cola hoje não é mais refrigerante, por exemplo. Coca-Cola é Coca-Cola, refrigerante são os outros. Mas ela, quando vê algum outro refrigerante começando a se destacar, e se eu não me engano, a última aquisição da Coca-Cola agora foi o refrigerante Jesus, ela acaba comprando. Ela compra por quê? Porque ela precisa mostrar que o refrigerante, que a Coca-Cola é o rei, é o que impera ainda nesse universo. Se você mostrar que o seu produto e serviço é aquilo que você está falando, através de depoimentos dos seus clientes. E aí, meus amigos, mesmo que você tenha feito 1 ou 2 vendas, 1 ou 2 atendimentos, mesmo que você tenha feito pro bono, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Sim. A manicure recém-formada que ainda não teve cliente, ela vai na prima, na amiga, na sobrinha e faz um trabalho bem feito. Fotografa, pega um vídeo dessa pessoa dizendo quanto que a unha dela ficou maravilhosa depois do trabalho dela. Pronto, autoridade. É um gatilho mental da autoridade. É claro que o profissional que já tem mais carreira, já é mais experimentado, ele pode coletar esses depoimentos em vídeo, escritos, pedir para ser colocado lá na rede social, e aí vai gerando cada vez mais clientes. Por quê? Porque dentro desse gatilho da autoridade tem um outro, que é o efeito manada. Nós vamos aonde estão os outros. Você já entrou numa fila que depois você percebeu que não era a fila certa? Já aconteceu de você passar um tempo numa fila e quando chegou a sua vez, não era aqui. Sabe por que você entrou nessa fila? Porque tinha um monte de gente lá. Esse efeito vale para tudo. Se você mostra pessoas consumindo o seu produto ou serviço, depoimento dessas pessoas, as outras pessoas que vão ver vão falar, ele é bom. Se as pessoas estão indo lá é bom e começam a frequentar. Essa técnica é mais antiga do que se imagina. Na década de 80, os restaurantes e clubes noturnos não poderiam esperar gerar o cliente no modo orgânico. Então eles contratavam atrizes, atores, pessoas bonitas para ficar lá na frente, tomando aquele drink colorido, e todo mundo que passava de carro via o movimento, olha, que bacana, vamos ver o que está acontecendo, e entrava lá. Só que essas pessoas que estavam lá fora, elas nunca entravam. Elas estavam ali para atrair mais pessoas. Olha que bacana. Isso que você está falando tem um exemplo, você me corrige, tá? Você é muito mais na área do que eu.
A Red Bull fez isso com latinha, né? Jogou latinhas amassadas no metrô e todo mundo vendo aquilo falou, peraí, eu quero experimentar essa bebida. Tá todo mundo tomando, todo né? mundo tomando. E na verdade era lata vazia, sem produto, só para despertar isso na pessoa. Sim, esse gatilho é chamado de prova social, mas na verdade é o efeito manada. James Clear escreve no seu livro Hábitos Atômicos uma coisa que quando eu li eu cheguei a me arrepiar, mas é a verdade. A maioria das pessoas prefere estar erradas, mas com a multidão, do que certas sozinha. Você mostrou multidão, tá todo mundo fazendo isso, mesmo que não seja muito certo, vai atrair mais e mais pessoas. Claro, pessoas menos, mais indoutos, mais simples, mais movidas por um movimento, mas atrai e atrai consideravelmente. Se eu fosse falir ou abrir uma coisa nova, por exemplo, um carrinho de pipoca, eu só precisaria fazer o seguinte: dar umas 3 ou 4 pipocas para algumas crianças e combinar com elas. Vocês não vão pagar essa pipoca, mas eu quero vocês num raio de no máximo 5 metros. Um para lá e um para cá. Só das outras crianças perceberem aquela pipoca sendo consumida por ali, ela já geraria nelas vontade de consumir a minha pipoca. Por quê? Porque nós somos, na maioria, imitadores. Nós somos, na grande maioria, imitadores do comportamento. Aí nós temos um grande problema. Porque a escassez vai gerando cada vez mais escassez de movimento, de pessoas, e a abundância gerando cada vez mais abundância. Isso é uma dica bacana para você aplicar. Essa do carrinho de pipoca é essencial. Eu aqui fiquei pensando, quando tem vendedor de pipoca na porta da escola da minha filha, ou de algum Dom Doce, isso é uma dica, e se ele estiver assistindo esse programa, tiver o privilégio de assistir, é uma dica fundamental para ele melhorar o faturamento dele, né? Exatamente. E deixa eu... É que nosso tempo aqui é curto, né? A gente só tem 20 minutos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem treinamento, né? Eu sei porque eu te conheci num treinamento que eu fiz acho que 1 ano atrás, né? Sim. E você tem alguns treinamentos, né? E conta pro pessoal aí que tá vendo, tá gostando. A gente pode colocar aqui os caracteres, colocar para quem quiser saber mais. Pode sim. Tem a rede social e também você fala. Mas o que faz nesses treinamentos? É para que tipo de profissional? É um vendedor de Casas Bahia? Ou é para um profissional da área da saúde? Ou é para um gerente, para um vendedor de imóveis? Ou como que é esse curso aí que você tem? Maravilha. Eu tenho alguns treinamentos. Só que eu tenho um próximo agora, que é no dia 16 de agosto, que é para um vendedor que já performa. Ele quer... ele já tem. Ele já tem uma determinada performance. Ele trabalha numa linha ali de gerar um salário entre 5, 10, até 15 mil reais. Nós vamos trabalhar ali um polimento. É o mestre das vendas. A gente vai em camadas mais refinadas. Nós vamos tratar justamente do que foi falado aqui no início. Como é que está a vida dele como um todo, como que ele está se preparando para ganhar mais, porque ele tem que aprender a lidar com aquilo que virá. E virá. Nós temos um caso, por exemplo, isso é diretamente ligado à venda. Daquele desastre de Brumadinho, saíram as indenizações. Uma cidade inteira, né? Um bairro inteiro desapareceu. E um rapaz que nunca teve na conta mais do que 10 mil reais recebeu uma indenização de 420 mil reais, doutor. Sabe em quanto tempo ele torrou esse dinheiro? Em 15 dias. Nossa. Perguntaram para ele, como que você fez isso? Ele, não sei. Eu vou dizer para você que está me assistindo, sabe o que aconteceu? O mindset dele é... O cérebro disse, nós não estamos preparados para lidar com isso. Precisamos nos livrar disso imediatamente. É isso que acontece. Então você não vai conseguir atingir nem se permanecer em outros patamares se você não trabalhar isso desde as primeiras camadas. Lá você 4 horas, além de aprender 2 horas de técnicas e ferramentas, nós vamos trabalhar as camadas mais profundas do seu ser com metodologia fundamentada no mais interessante coaching, com 3 formações que eu tenho, para que você saia depois de 4 horas podendo performar e sabendo lidar com esse dinheiro a mais que vai entrar na sua conta. Isso que você falou, eu lembro de muitos casos de ganhadores de Mega Sena, né? Big Brothers. Perde tudo. Tudo. Existem pessoas... É que não é interessante para a mídia divulgar. Elas têm que sempre mostrar um prêmio, como que o prêmio mudou a vida da pessoa, mas eles mostram quando o dinheiro entrou. Vai lá 1 ano depois para ver. Tem gente assim que está internada até hoje, ganhadores de Big Brother, de Loto. Tem gente que atesta, fala, aqueles 3 milhões foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu sei que a gente quer ganhar dinheiro, quer fazer dinheiro. Mas se você não souber lidar com isso, vai ser pior do que você imagina. Não, e puxando para esse lado, porque tá na Bíblia isso, né? Sim. Isso é bíblico, a gente... E saber lidar com... a pessoa virar escravo do dinheiro está fadado ao insucesso. Aí a pessoa fala, você está falando isso porque... põe esse dinheiro na minha mão. Não, a pessoa se perde, né? Se perde. Porque acho que tem que ser
o ganho tem que ser... É um crescimento. Não adianta você, da noite pro dia, ter 1 milhão na conta se você não aprendeu a ganhar esse 1 milhão. Perigosíssimo, perigosíssimo. Eu tive uma mentoria com Jorge Soares, um cara maravilhoso, e ele falou, isso tem uns 7 anos, ele falou, Júlio, você está indo no seu passo certo, parabéns. Eu comecei com 30 anos a desenvolvimento pessoal, né? Até antes eu vendia aço na indústria metalúrgica, eu vendi muito aço para a construção do Aquário Pantanal, que durou 25 anos a construção dele, né? Uma geração. E ele falou, se eu fizer um Pix de R$1 milhão para você agora, se eu fizer agora, você se arrebenta. Na primeira discussão que você tiver com a sua esposa, você já larga a casa, já tudo. Você não está preparado para lidar com esse 1 milhão. E eu ainda brinquei, doutor. Eu falei, não, mas faz o Pix, vamos testar, né? Vamos experimentar. Mas é verdade, é verdade. Os casos são maiores do que a gente imagina, de pessoas que tiveram um rompante na vida, herança. Tem gente que tinha vida bonitinha, esposa, família, tudo bonitinho. Chegou uma herança de um desconhecido, de um tataravô lá, acabou com a família, acabou com tudo. Acabou com tudo. O Jordan Belfort, ele diz assim, do Lobo de Wall Street, eu era um americano médio, 35 anos, de repente eu tinha milhões na conta. Eu me perdi, eu me arrebentei. E eu trouxe pessoas iguais a mim que ganharam milhões. Todo mundo se arrebentou. No filme a gente vê, quase todo mundo foi preso. Se arrebentou. Por quê? Porque sem a preparação adequada, sem solidez, o dinheiro vai te trazer muito mais problemas do que você imagina. Olha que dica bacana, né? E a gente só se preocupa em ganhar dinheiro, e a gente não se preocupa do efeito, né? De ser escravo do dinheiro e depois amanhã perder família, perder tudo, né? A gente está finalizando aqui, Júlio, mas eu queria saber, você vai ter esse curso, mas quais outros, quem está aqui assistindo, os seus cursos são presenciais, são online, se alguém quiser ver agora e de repente comprar algum curso seu para começar a engatinhar, como você acabou de falar, crescimento, ele quer começar já, profissional da saúde, o dentista, o médico, o psicólogo que está vendo isso, fala, puxa, cara, eu preciso aprender a performar isso. Tem alguma coisa que ele já possa ir atrás com você? Maravilha, tem sim. Eu tenho sede própria, né? Graças a Deus eu tenho um prédio na Pedro Celestino 89, eu ministro cursos presenciais, old school, e antes de você se envolver em qualquer treinamento meu, a gente faz uma anamnese para saber em que estágio está, né? Porque eu tenho vendedor extraordinário, palavras mágicas, eu tenho treinamento chamado Muito Além das Vendas, ou seja, Muito Além das Vendas a gente já trata não só da performance no trabalho, mas dele. Porque ele vai ganhar dinheiro para quê? Para comprar um carrão que ele não vai pagar, que vai piorar a situação? Viagens? Não. Faz uma solidez primeiro e depois a gente começa a galgar espaços mais altos. E o Mestre das Vendas, que é no dia 16, que dessa vez eu resolvi fazer algo maior, então eu fui para um espaço maior. Eu loquei um espaço que cabem até 300 pessoas, mas no meu espaço ali, há 10 anos eu ministro treinamentos para até 40 pessoas. O meu contato vai aparecer em algum lugar da tela com certeza, e você entrando em contato comigo, eu mostro para vocês o meu portfólio. Trabalho junto com a minha esposa, que é mestre em psicologia, doutoranda, e a gente trabalha as camadas mais profundas da mente para poder lidar com isso aí. Até porque o dinheiro, ele é bom sim, se bem empregado, mas ele é bom quando ele é o seu servo e não o seu senhor. Quero agradecer de coração a tua presença aqui e a gente mostrar a diversificação que a gente tem aqui na área da saúde, porque a gente na área da saúde não é só tratar doença, né? É tratar a saúde. Quero te agradecer, foi prazeroso ter aqui com você. Quero agradecer o livro que eu ganhei aqui de presente de coração, que você fez a minha leitura aqui e viu, e coloca à disposição sempre que você precisar, quiser trazer novidade aqui, tá? E vou deixar abertas as câmeras aí para você poder falar com o público. E vai estar aqui nas redes sociais, você pode responder, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Sim, aqui, pode entrar, com certeza. Responder. E quero te agradecer de coração, tá? E as câmeras até para você conversar com o público. Eu que te agradeço, tá? Eu me encantei com a sua pessoa desde aquele dia do treinamento na Tigre Café. Você foi muito pertinente na sua colocação e tudo aquilo que nos interessa, que brilha. A gente vai se encontrando nesse mundo meio tenebroso, encontrando um luzeiro atrás do outro para iluminar o máximo possível, né? Eu estou à disposição, todos que vierem através desse momento aqui, pode ser printar a tela, assistir, vai ter um desconto mais que especial do meu treinamento do dia 16, eu quero você lá. São 4 horas e olha, ainda é pouco tempo para falar desse universo maravilhoso das vendas. Eu quero fechar dizendo, nada pode alavancar sua vida tão rápido como o universo das vendas. Nada. Então esteja comigo, muito obrigado por estar conosco até o fim aqui, um abraço. Curte, compartilha e ó, printa a tela, o começo, o meio fio, printa, porque eu nem sabia que ia dar esse desconto aí. Aproveita que vale a pena. Até semana que vem. Tadeu1noticias.com, a notícia no seu celular.